para lidar com essa questão da aceitação do outro, é você fazer a sua parte e você mostrar a mudança a partir de você, primeiramente. Todos nós, né, seres humanos, a gente começa a acreditar naquilo que a gente começa a ver. Então, às vezes a pessoa pode me contar uma coisa e eu não acreditar muito a partir do momento que aquilo é mais visível e mais palpável para mim. Então, uma sugestão é vocês praticarem isso independente da aceitação. Quando a gente vê que as coisas estão conduzindo, que tudo está fluindo de forma positiva, normalmente o ser humano se questiona. Então, faça a sua parte, independente do outro, tá? A sua parte, ela não depende desse outro. Conduz uma educação pautada no respeito, o fato do seu parceiro, o fato dessa outra pessoa não conduzir da mesma forma, não é impeditivo para você. Então, você pode conduzir com inteligência, com sabedoria, com tudo que eu dou de ferramentas aqui, todo o conteúdo, praticar sem precisar estar nessa condição de que o outro tenha que conduzir da mesma forma. O ideal, óbvio, quando a gente fala numa relação de pais, seria o alinhamento. Óbvio, né? Pais alinhados, tudo com muito mais facilidade. Isso, sem sombra de dúvidas, né? Isso flui com muito mais facilidade. Mas, quando um outro parceiro não entende, vá conduzindo, vá tocando o barco como você consegue tocar e vá tocando. Então, essa dependência de que precisa da aceitação para a mesma coisa também não é interessante. Então, você pode conduzir independente do seu parceiro. Normalmente, né, o que eu vejo aqui é que as pessoas que se encantam e começam a colher frutos dessa forma de conduzir a educação, e colhem mesmo, gente. É incrível os depoimentos. É porque eu compartilho pouquíssimos depoimentos aqui. Mas de vez em quando eu solto um ou outro, mas eu recebo, além dos depoimentos no próprio Instagram, que vocês veem, que é público, né? Que as pessoas fazem comentários, e aí esses daí vocês vão ter acesso. Além desses depoimentos, nos próprios comentários de postagens, eu recebo muito depoimento por direct. E aí eu vou soltando, às vezes, alguns, né, nos stories, nem sempre eu mostro, mas eu vou mostrando um ou outro. É curioso como as pessoas que vão ganhando confiança e vão colhendo os frutos dessa educação, elas vão se fortalecendo e elas vão se sentindo mais seguras na forma de conduzir, tá? E aí, elas muitas vezes esquecem do processo lá, de como que pensava lá atrás, o processo que levou ela a chegar naquele momento que ela está vivenciando, né? Porque ela já está no ritmo, ela já está já amadureceu tanto nesse processo de conscientização e de educação, que ela esquece todos os degraus que ela teve que subir para poder chegar onde ela chegou. E aí a gente chama isso das nossas bagagens. Então, uma pessoa que normalmente ela já está praticando há já um tempo, já está colhendo os frutos, ela esquece de que ela já foi resistente, ela esquece que às vezes ela não acreditava muito no processo, ou então ela estava quase para desistir, ou sei lá, ela pensava que era tudo bobagem. Então, muitas pessoas esquecem e cobram do outro que aquela pessoa também passe por esse processo rápido, ou aceite, ou entenda com o processo rápido. Só que cada um tem seu tempo. Tem pessoas que começam a educar de forma consciente, né, propiciando o desenvolvimento sadio da criança em um período de tempo, às vezes 2, 3 meses, começa a beber do conteúdo, a adquirir curso, a ler livros, enfim, e começa a aprender e vai bebendo e rápido consegue mudar, né? Consegue mudar as atitudes, ter resultados. Mas enquanto outras pessoas requer um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo, porque o processo é outro, o tempo é outro. O nosso tempo é diferente do tempo de Maria, do tempo de João, do tempo de José. Então é muito importante a gente ter essa sabedoria de entender que um processo é individual. Não adianta cobrar, né, um processo meu que seja igual ao do outro.
Cada um tem uma história de vida. Cada um enxerga a vida por um prisma. Então você teve a sua história, a sua construção, a sua educação com seus pais, que foi diferente e sempre vai ser diferente do outro. Não importa, por mais que, os pais estejam os pais, né, no caso, o pai do seu marido, enfim, o pai do homem ou o pai da mulher tiveram, de alguma forma, transmitiram para esses filhos uma educação parecida, mesmo assim, essas pessoas que se casam, elas levam bagagens diferentes, de experiências, de perspectiva de vida, de enxergar o prisma por vários ângulos, porque a gente consegue, a depender da forma como a gente vivencia, a gente pode enxergar por vários prismas. Então, todos nós somos individuais, não importa, até mesmo se a gente tiver uma história muito parecida, a gente sente de forma diferente, o nosso tempo é diferente. Então, cada pessoa tem um tempo. Imagine aqueles casais, aquelas relações em que a bagagem de vida é completamente diferente. Aí que o processo precisa de muito mais paciência. Como eu vejo, às vezes eu vejo uma mulher que nunca apanhou dos pais. Em compensação, o marido apanhava de surra de cinto. Então, assim, são bagagens diferentes, não dá pra a gente conduzir e cobrar um processo igual, não dá, né, é humanamente impossível. Então a gente precisa ter essa atenção, se a gente não está querendo que o tempo do outro seja igual ao nosso e que nunca vai ser. Então é muito importante esse respeito do tempo, porque senão, o que que acontece? Eu vejo isso como um efeito colateral dessa ansiedade de querer que o processo do outro seja igual ao meu processo. Gera conflitos, né? Então, às vezes tem parceiros que brigam tanto por conta desse desalinhamento que a relação fica cansativa. Então não se desgastem, tentem dialogar, né? Dialogar e entrar no meio termo. E aí, esse dialogar, não na frente da criança, óbvio, em um momento reservado, você dialogar, um abre mão daqui, o outro abre mão dali, e aos poucos vocês irem se alinhando para que, né, os conflitos, ao invés da disciplina positiva, ou ao invés de uma educação consciente ser uma coisa prazerosa, comece a gerar uma guerra mundial dentro de casa, e não é essa a ideia. A ideia é trazer leveza, e a gente pode trazer leveza flexibilizando, tá? Com aquele parceiro, aquela parceira, ou com algum familiar em casa que tem uma maior dificuldade de compreender.